Dando continuidade à definição, do fenômeno urbano, a gente falou um pouquinho sobre a questão da arquitetura e do urbanismo, e a gente atrelou isso à estrutura urbana. Pois bem, a estrutura urbana tem relação com a harmonização ao conjunto de instalações e ao uso do solo do espaço. O que significa isso? Lá na forma urbana, a gente entendeu que o uso do solo é você delimitar, aonde determinadas atividades estão acontecendo, e aí você tem uma mancha urbana. Geralmente nessa mancha urbana, onde a gente tem esse uso do solo, a gente tem muitas atividades próximas, juntas, acontecendo ao mesmo tempo, que é o que a gente delimita geralmente como, às vezes, quando começa a ter alguns problemas, como caos urbano. Exatamente isso que a estrutura urbana vem trazer. Ela tem a função de ser uma harmonizadora. Então, quando a gente está falando de estrutura urbana, a gente está falando, geralmente a gente está falando de planejamento urbano, tá? Então, o planejamento urbano é quando você estrutura muito bem a sua cidade. Você consegue delimitar, muito bem as vias urbanas para que não tenha congestionamentos. Você consegue delimitar a questão da arborização com a proximidade, dos prédios. Você consegue planejar como você vai estruturar a sua cidade para que não apareçam problemas, por conta dessa quantidade de pessoas, quantidade de objetos e estruturas que vão aparecendo e vão surgindo de forma desencadeadora, que vai gerar alguns problemas na cidade. Questão do lixo, saneamento básico, onde você vai despejar o lixo, como você vai colocar questões da verticalização dos prédios, se isso vai gerar algum problema de passagem, de iluminação, se você vai ter uma corrente de ventos passando para circular o ar nessa cidade, para dissipar a poluição, a questão dos bueiros, a questão da retilinização dos rios urbanos. Então tem toda uma dinâmica para pensar antes, na construção dessa cidade, a sua estrutura, para que não haja problemas à medida que você vai ocupando e vai acelerando as atividades no espaço urbano, tá certo? Então, é essa função de harmonizar o espaço, a estrutura urbana. E com relação aos processos, como era o caso que a gente viu no exemplo lá da Rocinha, em São Conrado, da segregação, além da segregação, você tem diversos processos que vão ser ações contínuas e prolongadas de atividades que acontecem no espaço urbano e que se reproduzem com certa regularidade. Você tem diversas atividades que vão contribuir para os processos urbanos. Então a gente vai falar um pouquinho desses processos, um a um, para que você consiga absorver bem. E só para você entender o exemplo que eu trouxe aqui de segregação, de novo, isso é um processo que envolve não só a parte física e estrutural da cidade, mas também as relações humanas, E quando a gente fala ali também de gentrificação, que é um tema bem usual e bem aparente aí, no mundo atual, que é a questão da modernização de determinadas áreas em detrimento da expulsão de determinados grupos, geralmente mais pobres, de um espaço, tá certo? Então vamos começar aí a falar dos processos que eles são mais longos, que são os mais... tem maior visibilidade até para a geografia, tá bom?